Aprender gramática em inglês é bom? Será que é legal e é preciso? Será que é divertido e gostoso e necessário? Será que você sabe aprender inglês, estudar inglês com gramática de forma simples? Eu quero te dar essa dica porque de repente você precisa de gramática ou você sente que a gramática te ajuda em algum momento, mas você não gosta, porque você acha chato, monótono, cansativo, ou porque você está fazendo um curso onde usa-se muito a gramática, ou de repente para o seu trabalho, para escrever, mandar e-mails, você fala, preciso melhorar minhas estruturas gramaticais da minha vida toda. Eu quero te dar essa dica, eu quero te ajudar a estudar a gramática em inglês com mais simplicidade. Eu sou a Teacher Fer Dagnone, do canal do inglês, e quero, antes de mais nada, te convidar a se inscrever aqui no meu canal e acionar o sininho de notificação, beleza? Vem fazer parte dessa comunidade de pessoas que quer aprender inglês de forma simples e natural. Mas hoje eu vou falar sobre gramática com você. Então vamos lá. Talvez, como eu disse, você precisa da gramática para um vestibular, você precisa de gramática no trabalho. Fernanda, não é a gramática em si, mas regras. Não, eu preciso melhorar as minhas estruturas, eu preciso me ligar quando que eu coloco um ing, se não for um tempo contínuo. Eu preciso saber a diferença de in, on, at, as preposiçõezinhas iniciais, que a maioria das pessoas começam por in, on, at. Eu nem vou colocar nada aqui, porque se você está aprendendo inglês de agora, eu vou te bagunçar, então por isso que eu não estou colocando legenda. Eu não quero fixar num ponto da gramática, tá? Não é isso. O que eu quero trazer aqui é que a maneira de se estudar, se você precisa de gramática, ou se você está estudando num curso, num método que tem muita gramática, então para ficar mais leve, para ficar mais legal, tem um segredinho. A primeira coisa é com contexto. Inclusive hoje, Dia Internacional das Mulheres, da Mulherada. Happy International Women's Day, girls! Feliz Dia Internacional das Mulheres, mulherada! Mas hoje, no dia 8 de março de 2022, mais tarde, daqui a algumas horinhas, eu vou fazer uma live falando justamente sobre isso. Ela vai ficar salva aqui no meu canal do YouTube, tá? Que com gramática se aprende, com contexto, se aprende até gramática em inglês. O que eu quero dizer com isso? Tem gente que fala que não consegue aprender, não consegue guardar regras, não consegue entender essa questão aí do in, on, at, ou do e does, ou tal do ing em inglês. Ah, que saco, é muita confusão. Mas com contexto, você consegue identificar as regras, consegue identificar os conceitos e a teoria. E, gente, a gramática, vou fazer um parênteses aqui, é uma estrutura da língua, ela não é inimiga. O que incomoda é que tem gente que não gosta mesmo, acha chato. Mas uma outra coisa que incomoda mais ainda são, sabe, se estudar gramática com excesso, o professor que fala muito em gramática, o professor pode falar de gramática toda santa aula. Toda santa aula. Mas ele precisa orientar o aluno em como estudar em outros momentos, onde não estiver fazendo aula, sem gramática. Ele precisa orientar o aluno também como encontrar todas aquelas regras não, aquele conteúdo em músicas, em filmes. Ele precisa trazer uma outra abordagem, porque senão o aluno vai ficando doido com esse tanto de regra. Imagina, cada aula fica revisando regra, fica falando de gramática, isso que cansa. Tem gente que não gosta mesmo, mas tem gente que precisa. E tem gente, eu tenho seguidores que falam assim pra mim, Fernanda, não gosto de gramática, mas eu percebo que ela me ajuda. É isso aí. A gramática em dosagem certa, com leveza e com muito contexto, ela te ajuda a queimar etapas. Ao invés de você ficar só aqui tentando contextualizar tudo, você já pega uma informação, coloca aquilo em aplicação, em exemplo, procura trazer essa conexão com a sua vida, eu vou te dar uns exemplos daqui a pouco, e aí você começa a ver que aquilo é real. Aquilo não é uma matemática dentro do inglês, uma formulinha apenas, aquilo existe na comunicação. Conversas, nas postagens das redes sociais, nos twitters da vida, noticiário e tudo mais, notícias e tudo mais, né? Então o que eu quero te dizer é, a primeira coisa, estude qualquer ponto gramatical, qualquer estrutura, parte da gramática, regras gramaticais, com exemplos. Antes dos exemplos eu vou falar do contexto mesmo, eu me perdi aqui, desculpa. Tentei disfarçar, mas não consegui, mas eu sou desbocada mesmo. Quando eu erro, eu falo. Não, é que eu falei dos exemplos, mas tem uma coisinha antes. Os contextos. Em que tipo de situação se usa aquele conteúdo? Por exemplo, isso é muito comum com os tempos verbais. Em que tipo de situação, de contexto se aplica?
Agora, quando você pegar os contextos, vai a segunda dica para estudar gramática de forma mais simples, de forma mais simpática. É você procurar exemplos de cada um desses contextos. Se você está estudando, sei lá, preposição, não é só uma questão de contexto, às vezes é uma questão de pura regra. Você fala, tá, mas que tipo de frase? Então você começa a explorar as possibilidades de frase, de pergunta, de comentário, você começa a elaborar uma informação para passar para alguém usando aquela estrutura. Mas sempre coisas que fazem sentido para você, que você se imagina usando lá fora, que você se lembra que você usou algo parecido no português no seu trabalho, tipo, é um tipo de conversa, é um tipo de comentário que você faz na sua própria língua, né? Então, primeira coisa é contextos diferentes e para cada contexto, exemplos, tá? E exemplos, e a terceira dica, esses exemplos não precisam ser só sobre a sua vida, o que encaixa a sua realidade, mas tem que ter a sua realidade ali. Tem que ser exemplos que façam sentido para você, que você vai se ligar que você vai usar mais cedo ou mais tarde. Isso é muito importante. E uma outra coisa, como eu hoje à noite, nós estamos, de novo, vou falar, 8 de março de 2022. Eu vou fazer uma live falando, né, sobre, eu vou fazer uma aula ao vivo, uma aula sobre essa questão do contexto. Então, muitas vezes, você não quer saber de começar da gramática. Mas se o professor começa da gramática, se a apostila, se o livro começa com a gramática, tá tudo bem, você só vai aplicar em outros contextos, tá? Esse bando de regra, essa questão aqui, eu já vi os exemplos. Agora vamos mudar esses exemplos para eu personalizar, eu trazer para minha comunicação, para o meu dia a dia, para minha vida, para minha realidade. Gente, isso vai fazer você olhar para a gramática como eu vou chamar de trampolim, mas sempre em dosagem leve, nem tudo você precisa saber. Nem tudo você precisa aprender numa aula, você vai aprender numa conversa. Mais um motivo de você estudar com contextos e exemplos. Porque você está estudando lá presente perfeito, mas você vai ver vários exemplos e aí tem lá uma questão de, sei lá, de advérbio de frequência. No meio de um comentário lá e o foco da aula era presente perfeito. Então você aprende a se comunicar já dentro de comunicação, de conversa. Essa é uma parte muito interessante. Mas eu quero deixar aqui um recadinho para encerrar. Não tenha horror da gramática, porque provavelmente quem detesta gramática em inglês do jeito que a gente precisa ensinar no Brasil, geralmente é porque os professores colocaram muito foco em gramática, ou teve pouco contexto, ou o aluno não entendia como usar aquilo dentro da própria vida. Então, se você ajustar esses ponteiros aí, tudo fica muito mais leve e agradável. E se você quiser conferir, né, procura essa minha live aqui, onde eu falo que com contexto se aprende tudo, até a gramática. Então é isso que eu quero que você entenda. A gramática pode ser uma baita de uma ajuda, te ajudar a queimar etapas, mas sempre com contextos, exemplos, aplicação do dia a dia, aquilo que faz sentido para você e em doses necessárias, né? Não superdosagem de regra gramatical, que é chato pra caramba. Beleza? Bom, qualquer dúvida, deixe nos comentários. Aliás, deixa o seu comentário aqui pra mim. Se você curtiu, deixa o seu like, se inscreve no canal, @canal do inglês, você me encontra em todas as redes sociais. Obrigada por chegar ao final de mais um vídeo comigo. A gente se vê. Have a good one and I'll talk to you soon.